Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 4, versículo 1 a seguir. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, Jesus? Glórias a Deus, meus irmãos. Nesta noite, nós que conhecemos da palavra de Deus, nós conhecemos a história do capítulo 4 de Mateus, que é a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, ela é narrada por Mateus no capítulo 4, é narrada por Marcos, resumidamente no capítulo 1, no versículo 11 e 12. E no capítulo 4 de Lucas, por coincidência, é narrada também a história da tentação de Jesus. Para quem não conhece, Mateus, ele é um escriba, ou seja, uma pessoa que sabe escrever, uma pessoa que sabe fazer cálculo. É uma pessoa que sabe fazer contas, é uma pessoa que sabe lidar na sociedade. E para você ser um escriba naquela época, um cobrador de impostos, Mateus era cobrador de impostos. Para você ser um cobrador de impostos, você teria que saber fazer somas, ou seja, saber ler. E aqui no capítulo 4 de Mateus, Deus vai nos revelar a tentação de Jesus. Sabemos que no capítulo anterior, Jesus ele vai até João, que João, ele vai pedir para que João o batize. E João fala: o Senhor que vem a mim, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala: me batiza para que cumpra toda a justiça. João, ele preparou o caminho do Senhor, ele estava preparando o caminho do Senhor, ele preparou o caminho do Senhor. E a Bíblia vai nos falar aqui no versículo 1 que o Espírito, aqui falou o Espírito, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejua 40 dias e 40 noites. O que a Bíblia vai nos falar? Que Jesus ele teve fome. E Satanás, a qual tinha derrubado Adão e Eva ali no Jardim do Éden, ele achava que seria possível ele derrotar Jesus ali.
na tentação. E sabemos que Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele tinha tentado Jesus, dizendo, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Nós não devemos, de maneira alguma, tentar o Senhor teu Deus. E Jesus não precisava provar para Satanás que ele era Deus. Se ele provasse ou não, ele continuaria sendo Deus. Mas Jesus não quis provar para Satanás. E Satanás, está escrito, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo. E Satanás fala, está escrito, leva lá no Salmo 91, está escrito que atira aqui de baixo, que ordenará anjos a teu respeito. O que Jesus fala para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia nos fala que mais adiante, Deus leva Jesus lá no alto. Satanás leva Jesus até lá no alto, melhor dizendo, no monte, e mostra todas as glórias dele. E ele fala, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Então o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E imediatamente o diabo o deixou por algum tempo. E sabemos que imediatamente os anjos do Senhor serviram ao Jesus, igual está escrito aqui no versículo 11. Aquele alimento que os anjos serviram a Jesus é o mesmo alimento que nós vamos alimentar, que a qual está dentro da arca da aliança. É o mesmo alimento que o povo de Israel comeu ali no deserto. É o alimento dos anjos. E Jesus, para preparar a sua missão, ele tinha que passar pela tentação. Ele tinha que ser tentado pelo diabo. Para prever, para ele preparar o caminho. E com 30 anos, Jesus começa seu ministério. O povo judeu, até nos dias de hoje, para ser um sacerdote, tem que ser com 30 anos. E Jesus esperou 30, quando ele tiver com 30 anos, para ele exercer o papel de mestre, que é o Cristo. E Jesus, ele estava ali, fez muitos sinais de prodígio, porque ele resistiu à tentação. Satanás só transforma essas pedras em pães. Mas Jesus estava orando. Quando nós estamos orando, vigiando, jejuando, Satanás não consegue nos derrubar. E ele não conseguiu derrubar Cristo. Olha aí, meus irmãos, Cristo foi um exemplo de pessoa. Venceu o mundo por mim. Ele venceu o mundo por você. Ele foi morto ali na cruz do Calvário. Cuspiram na tua face. Te chicotearam. Esbofetearam na sua face. Davam socos no seu estômago. Quando lançaram sorte sobre suas vestes. Colocaram uma coroa de espinhos. Mas Jesus estava revestido. Porque Satanás já sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que a partir do momento que Jesus ele morresse, e ele vencesse a tentação ali da cruz do Calvário, a tentação não, a provação ali da cruz do Calvário, ele sabia que o fim dele estava próximo, que esse ia ser o Cristo mesmo,
E Jesus, quando ele morreu, a Bíblia nos fala que ele desceu às profundidades. Ele pregou para os cativos. E o seu de Abraão, ele levou para as nações celestiais. E pregou para o povo que não quiseram aceitar a pregação de Noé. E o povo viu o que eles perderam. E o véu do templo se rasga. Para mim, para você, ter acesso a ele. O véu do templo se rasgou. Antes, quem tinha acesso a Deus era só os sumos sacerdotes, os profetas, os reis de Israel, que tinham acesso a Deus. Mas agora, podemos dizer que Davi teve acesso a Deus, mas agora quem tem acesso a Deus somos todos nós, os gentios. Todos nós, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. E por Jesus ter vencido o deserto, por Jesus ter vencido a cruz do Calvário, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, os que crescem em seu nome. Meus irmãos, às vezes neste momento você está passando por aflições, está passando por angústia, está passando por tristeza, mas sabe de uma coisa, Jesus, Ele venceu o mundo por você. No mundo nós teremos aflições. Dobra seu joelho. Não negue de professar Cristo como Salvador, porque Ele é a resposta para o seu problema. Às vezes você está jejuando, esse problema não é solucionado, mas no momento do Senhor, Ele vai te entregar essa bênção. Às vezes você está orando, às vezes você está buscando a presença de Deus e o problema não é solucionado, mas no momento dele, Ele vai te entregar essa bênção. E Jesus fala, pois eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei o Espírito Santo, que é o Consolador, que estará entre vós. E o Espírito Santo está entre nós. Quando nós pensamos em jejuar, é o Espírito Santo tocando no nosso coração para jejuar. Quando nós passamos por uma grande tentação, quando nós lembramos, se eu fazer isso, eu vou estar pecando contra o meu Deus, e você não faz, é porque você está ouvindo as palavras de Jesus, você está seguindo o exemplo de Jesus. Pessoas vinham te oferecer dinheiro para você abandonar a sua fé, porque Jesus, no momento algum, ele abandonou a sua fé. Satanás, ele ofereceu as riquezas deste mundo, mas Jesus, ele não abandonou de servir o único Deus, que é Jeová. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. Ele veio salvar aquele povo remido, aquele povo zeloso, aquele povo de boas obras, aquele povo que guarda os mandamentos de Deus, aquele povo que consegue vencer a tentação, aquele povo que é cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E Jesus veio buscar aquele povo que ora, aquele povo que jejuma, aquele povo que não cai em tentação, aquele povo que principalmente vigia, porque sabemos que o fim está próximo. Jesus, ele vai vir a qualquer momento. Tá aí essas palavras que nós vamos aprender com Jesus, resistir às tentações do diabo. Satanás, ele vem com pratos mais perfeitos para você. Aí você pensa, eu sou filho de Deus, esse prato é meu, mas não é assim. Satanás, ele quer te derrubar com pratos. Meus irmãos, fica firme, você na presença de Deus, não cai na tentação de Satanás. Resista às tentações. Jesus venceu a tentação, e se nós acreditarmos também, nós vamos vencer a tentação. Tá aí essas palavras, que mais o Espírito Santo de Deus possa falar em melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.